Eu sei que é terrível o que eu vou falar, mas essa nação, começando por São Paulo, precisa de um pai para dar instrução. Sabia que o problema hoje da sociedade é o homem? Sim. Muitos erros que a gente vê são erros nossos, Os né? homens, ó, são mais. Não, o homem que eu tô falando, o gênero Ah, você fala, masculino. gênero masculino, eu O entendi. homem. Eu pensei que você estava falando de serem seres humanos. A maior parte das pessoas que estão presas são homens. Morte precoce por não cuidar da saúde, homem. Delinquência, homem. Abandono, homem. Perversidade, homem. Homem, ele domina todos esses aspectos negativos. No Dia das Mães, eu levei meus filhos num presídio em Pinheiros. Cheguei lá, meus filhos, pelo amor de Deus, filho, nós vamos conversar com as mães, vamos conversar com os policiais penais, vamos conversar com todo mundo. Papai, pelo amor de Deus, você vai, porque eu não quero nunca vir visitar vocês. Eu quero mostrar a fórmula do fracasso de uma família. Aí para as mães, seu filho, é um 5,7, um 5,5. Aí, beleza, elas com as bolsas tudo transparente, porque para entrar com as comidas tem Tem que ser tudo, tudo tudo transparente. vigiado, né? Tudo Absurdo. revistado. O absurdo nível de humilhação, mas a segurança é isso mesmo, tá certo. O que aconteceu? Eu desci com os meus filhos, eles viram aquele tanto de mãe. Eu falei, vou contar um segredo do mundo pra vocês. Mãe sempre vem visitar o filho que tá preso. Nós vamos voltar depois no Dia dos Pais. Tem nenhum lá. Eu tenho um grupo com os pais, com os homens, que são os pais dos alunos da nossa escola. E a gente tá lendo um livro junto. Educando Meninos, do James Dobson. E lá, vários pais estão sendo tocados. Eu tenho no grupo do WhatsApp aqui. Tendo experiência e descobrindo por que vários tiveram a vida que tiveram, porque não tiveram um pai presente. E aí, o desafio que eu fiz com esses pais, a gente lê esse livro até o final desse mês, pra gente melhorar o nosso cuidado com os meninos. Você acredita que os meninos precisam de mais cuidado que as meninas hoje? Que a delinquência, a falta de saúde, a inconsequência, o abandono, a perversidade é muito maior no homem. O homem tá corrompendo a sociedade e ninguém tá vendo. Quando você vê o machismo, é um homem caído e corrompido. Aí as mulheres criam um feminismo para ver se iguala com o homem. O feminismo é só um band-aid para um câncer da sociedade que chama machismo. 43% dos lares no Brasil são liderados por mulheres. Por quê? Elas que escolheram sofrer duplamente para desfrutar menos. Tá faltando homem. A gente tem que provocar a identidade masculina no esporte. A gente tem que provocar isso. Nós não somos um país em guerra. A gente não está formando disciplina em homem. O aperto de mão do homem está mais frágil nas últimas décadas. Era medido em libras. O homem está com a mão apertando cada vez mais fraco. Você não está entendendo como destruir uma sociedade. É só tomar a identidade dela e mostrar que não tem um propósito. Por isso que fica esse bando de maluco discutindo coisa que não tem fundamento. Nós precisamos de, no esporte, fazer cada um se encontrar. A gente precisa, nessa identidade como povo, de ser um povo criativo, empreendedor, essas pessoas se encontrarem. Quando a gente encontrar e entender que o mais importante é a família, esse povo vai defender com unhas e dentes esse negócio. É porque hoje tem muita gente que tá banalizando, né, Pablo, essa questão de família, valores, tá um pouco, você não acha que tá um pouco esquisito, tá Tá, mas não tem ninguém estranho? defendendo, ué. Não tem ninguém defendendo, não tem ninguém falando disso. Eu tô falando, ué. Sou mais um maluco que tá falando, esse é o problema. Pra acabar com a nação, pra você ter uma noção, a gente tá caindo nesse engodo de comunista de não ter filho. É muito louco, mano. Você que perde seu tempo na internet, essa aqui é uma máquina de 10 bilhões de dólares. Ela foi desenvolvida pela Apple. Eu vou repetir o número, tá? Uma máquina que custou 10 bilhões de dólares. Nem eu, nem você temos a capacidade de controlar as nossas emoções com essa máquina na mão. Você passa 4 a 6 horas vendo rios aqui, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você não dá conta de dominar isso aqui. Cuidado com isso aqui. Vou dar uma dica pra todo mundo que tá assistindo. Faz depois do período eleitoral, que agora nós tá precisando de atenção. Esse negócio aqui é uma máquina de 10 bi de dólar. Foi investido isso pra fazer essa super máquina. Aqui tá comendo o cérebro de todo mundo. Tem uma dica poderosa. Guarda isso aqui em gaveta. Não põe no seu quarto. Chega na sua casa, a primeira gaveta que tiver na sua casa, guarda lá dentro e já fura esse lugar e põe um carregador lá dentro. Quando você entrar no carro, põe na gaveta do carro, chama porta-luvas. Quando você for pra empresa, 2 metros de distância, coloca isso em outra gaveta. Você não tem emocional, porque isso aqui ativa seu sistema límbico, isso aqui mexe com a sua dopamina, seu sistema dopaminérgico, isso aqui mexe com tanta coisa no seu cérebro. Você não sabe o que isso aqui vai produzir na sua vida. Nós somos uma geração, Carol, que a gente não viu nossos pais mexendo no celular.
Mudou muito, né? Hoje Não, em a dia as gente crianças mexe. sabem mais que a gente. Pois é, mas essa é a primeira geração que os filhos estão vendo os pais ignorá-los pelo celular. Esse é o problema. Vocês vão ver a maior bizarrice da história. Desde quando o inglês criou a medição de QI, nunca na história da humanidade os filhos tiveram QI menor que o dos pais. Essa é a primeira geração da idiotização. Tá funcionando o que esses caras pregam. Então toma cuidado com isso aqui. Algumas nações proíbem, por exemplo, TikTok e algumas A ferramentas por própria causa China disso. não passa, né? Lá. Você já entendeu o que eu tô falando. Nós seremos uma nação idiotizada se não entendeu para que funciona isso. Então, quando eu falo para você faz o M, faz gostando não. Por quê? Porque você tá colocando alguém para liderar algo que não é menor do que aquele algo, é alguém que tá entendendo um pouquinho além disso. Nós vamos cuidar dos nossos filhos para eles não serem os idiotas do futuro. Se eu ensinar uma criança com devido cuidado, eu não vou ter que punir um adulto amanhã. Presta atenção nessa coisa que eu falei. Se a gente ensinar a criança o caminho que ela deve andar, ela não vai desviar dele, não. E eu não preciso, como Estado, punir essa criança amanhã. Porque um monte de cara que é punido nem é adulto, continua como criança. O cara tem 20 anos, 30 anos e é infantilizado. Cuidado com isso.